Olá, boa noite. Nós somos acadêmicos do Bloco C de Enfermagem da Faculdade FAP de Presidente Dutra Maranhão e vamos aqui abordar um tema de saúde pública que é a hanseníase. E aqui os discentes são Aurealice, Josué Júnior, Jorge Vinícius, Riquelme dos Santos, Pedro Lucas e eu, Daniel Moraes. Se alguém com hanseníase sentasse ao seu lado agora, você mudaria de lugar? Pode parecer uma pergunta simples, mas revela um sério problema, o preconceito que ainda existe em torno desta doença. A hanseníase ela é uma enfermidade antiga com tratamento e cura pelo SUS. E mesmo assim, muitas pessoas ainda sofrem mais preconceito do que com os sintomas da doença. E durante séculos, a hanseníase ela foi cercada por estigmas onde acreditavam que era um castigo divino, vindo de um pecado cometido ou de desvios morais. Mas com o avanço da ciência, foi descoberto que a hanseníase ela é causada por uma bactéria, a Mycobacterium leprae. E nessa apresentação, vamos entender melhor o que é a hanseníase, como ela é transmitida, como é o tratamento e principalmente porque o estigma ainda é um dos maiores desafios enfrentados da doença. A hanseníase ela também é conhecida historicamente como lepra e ela é uma doença infecciosa crônica que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também pode afetar os olhos e as mucosas. Na pele, pode causar manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, junto com a perda da sensibilidade, e nos nervos, causando dormência, fraqueza muscular, deformidades e também formigamento. O termo lepra ele foi substituído por hanseníase em muitos contextos, especialmente médicos, por causa do estigma social associado à palavra. O agente etiológico, ou seja, o agente causador dessa doença, é o Mycobacterium leprae. É uma bactéria que ela tem um crescimento lento e se instala principalmente nas partes do corpo que têm a temperatura mais baixas, como nas mãos, nos pés, orelhas e rosto. É uma bactéria que é considerada obrigatoriamente intracelular, o que quer dizer que ela só consegue se multiplicar dentro das células do nosso corpo. Ela também é considerada álcool-ácido resistente, ou seja, ela não é destruída facilmente pelos mecanismos de defesa do nosso corpo ou então por algum antibiótico comum. Por ela ter esse crescimento lento, os seus sintomas demoram cerca de 2 a 7 anos para começarem a aparecer após o contágio. E ainda sobre esse agente etiológico, é mais um fato de curiosidade onde esse Mycobacterium leprae, ele é associado a fungos. Tanto que no nome dele é Mycobacterium. O mico vem do grego myces, que significa fungos. E ele foi associado a esses fungos devido à sua parede celular ser complexa, o que vai tornar ele resistente a álcool e a ácido, e, como já foi citado, dificulta a cultivação deles em laboratório, o que, por sua vez, vai atrasar estudos, vai tornar esses estudos mais difíceis. Tanto que a outra forma dessa micobactéria, que é a lepromatose, ela só foi descoberta depois dos anos 2000, que foi mais especificamente em 2008. E essa Mycobacterium lepromatosis, ela é mais associada à classificação mais grave da hanseníase, que é a hanseníase lepromatosa. E além dessa classificação da lepromatosa, que seria mais grave, há outros três tipos de classificações, que é a indefinida, a de borderline, que é a gravidade intermediária, e também tem a de hanseníase tuberculoide, que ela é a mais branda e também a menos contagiosa. E agora entrando no reservatório, primeiramente eu vou dizer o que seria esse reservatório da hanseníase. O reservatório é onde esse microorganismo, que no caso seria essa bactéria, ela vai viver, ela vai se multiplicar e é onde ela vai ser disseminada, ela vai ser espalhada, ela vai ser expelida pelo exterior com potencial infectante. E o reservatório principal é o ser humano, tanto que o ser humano ele infecta, ele pode transmitir essa hanseníase, aliás, essa bactéria, através de gotículas e quando essa pessoa ela não está fazendo o tratamento correto.
E, além disso, tem alguns estudos que falam da presença dessa bactéria da Hanseníase em alguns animais, como os tatus. E em relação agora ao modo de transmissão, como eu já havia dito, a Hanseníase ela é transmitida através de gotículas, e essas gotículas elas são expelidas pelas nossas vias respiratórias superiores, nariz, boca, tanto ao falar, tossir, espirrar. E a hanseníase, ela é uma doença endêmica no Brasil, onde o Brasil ele é o segundo país no mundo com o maior número de casos, que só em 2022 foi em torno de 17 mil casos. O Brasil ele só fica atrás da Índia nesse quesito. E o que gera até um fato curioso, que cerca de 90% das pessoas elas têm uma resistência genética a essa bactéria da hanseníase. Adentrando no período de incubação, o período de incubação ele é o tempo entre o contato com o bacilo e o aparecimento dos primeiros sintomas. Não se conhece precisamente sobre esse período, mas estima-se que ele dure em média 5 anos. Porém, em alguns casos, ele pode variar de 1 a 20 anos. E isso mostra que essa doença ela se desenvolve silenciosamente e lenta. E dando início à suscetibilidade e imunidade, a suscetibilidade ela se refere à possibilidade de você adoecer após entrar em contato com o bacilo. E 90% das pessoas não desenvolve a doença devido à resistência natural. E a imunidade ela é a forma como o seu corpo se defende dessa bactéria. E pessoas com boa imunidade, ela pode desenvolver a hanseníase de forma mais branda. Já a pessoa com uma imunidade mais baixa pode desenvolver forma mais grave e disseminadas. Suspeição diagnóstica. Como suspeitar da hanseníase? É possível suspeitar da hanseníase devido a diversos sinais e sintomas que ela demonstra. Esses sinais e sintomas são manchas crômicas e ou avermelhadas na pele, perda ou diminuição da sensibilidade em manchas da pele, dormência ou formigamento em mãos ou pés, dor ou hipersensibilidade em nervos, endemas ou nódulos na face ou nos lóbulos articulares, e ferimentos ou queimaduras indolores nas mãos ou nos pés. Agora sobre as reações rancênicas. As reações rancênicas, elas são complicações inflamatórias da hanseníase, que elas são causadas pela resposta imunológica contra a bactéria da hanseníase, que é o Mycobacterium leprae. E em alguns estudos apresentam cerca de 50% de pacientes com hanseníase, eles são diagnosticados com uma dessas reações. E essas reações elas podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento dessa infecção. Essas reações elas também elas afetam especialmente em pele e nervos periféricos. E elas podem causar danos neurais e incapacidade física permanente, quando não são tratadas adequadamente. Na hanseníase, existem dois tipos de reação. O tipo 1, que é a reversa, e o tipo 2, que é o eritema nodoso. No tipo 1, ela é uma resposta inflamatória aguda, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, como eu já falei, podendo causar inchaço, dor, piora das lesões cutâneas, além de neurite. Essa reação ela ocorre em hanseníases tuberculoide e dimorfo. Já a hanseníase tipo 2, ou eritema nodoso, elas são caracterizadas por lesões avermelhadas e dolorosas na pele, acompanhadas de sintomas sistemáticos como febre, mal-estar, dor na articulação e às vezes um comprometimento de órgãos internos. E elas são mais comuns na hanseníase vichoviana e na dimorfo. Aqui temos duas imagens, a do tipo 1, que é a reversa, como eu já disse, e a do tipo 2, da eritema nodoso. Na tipo 1, nós podemos observar aqui
que as manchas delas estão bem piores, estão bem atingem um maior local da pele. Já no eritema nodoso, elas são o surgimento de novas lesões, ou seja, são minúsculos pontinhos na pele. E essas reações rancênicas, elas exigem um tratamento rápido, que esse tratamento da tipo 1, ela é utilizada corticoides, e na tipo 2, ela taladomida. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. E como é feito o diagnóstico da hanseníase? Ele é feito principalmente por formas clínicas, baseado em alguns sinais e sintomas que são apresentados pelos pacientes e pode envolver também exames complementares. Alguns dos passos mais comuns que são feitos é a avaliação clínica, que ela pesquisa por manchas claras no corpo, avermelhadas, escuras, e geralmente nessas manchas há a perda da sensibilidade, que é a perda da sensação de dor, perda do calor, do tato, e também a palpação dos nervos periféricos, que como já foi falado, a hanseníase altera esse tipo de nervo. Alguns exemplos são os nervos ulnar, o radial ou o fibular. E também a pesquisa pela fraqueza muscular, ou deformidade nas mãos, pés ou na face. E ao teste de sensibilidade, que é onde o médico avalia se a área da mancha apresenta uma perda parcial ou perda total da sensação. Também há alguns exames laboratoriais que são feitos só em alguns casos, que é a baciloscopia, que coleta o material da pele para procurar o Mycobacterium leprae no microscópio, e também a biópsia da pele, que retira um pequeno pedaço de pele para um exame histopatológico, que, que é quando o diagnóstico clínico não é muito conclusivo. E por fim, a classificação clínica, que é uma classificação da hanseníase que existe dois tipos, que é a paucibacilar, que ela apresenta poucas lesões e é menos, como é que eu posso falar? Ela apresenta pouca lesão e é menos prejudicial. Aí tem a multibacilar, que ela apresenta muitas lesões. E, essa distinção do tipo de hanseníase é o que vai orientar o tratamento. Como é feito o tratamento da hanseníase? Ele é feito por meio de medicamentos antibióticos, que é através de um esquema chamado poliquimioterapia. Que esse esquema ele combina três tipos de medicamentos principais, que é a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. E esse tratamento ele varia de acordo com o tipo da forma clínica da doença, que na hanseníase paucibacilar, que ela é menos grave e apresenta menos lesões, o tratamento dura cerca de 6 meses. Já na multibacilar, que é mais grave, o tratamento pode durar de 12 meses ou mais tempo, dependendo da resposta do paciente ao tratamento. Além desses antibióticos, o paciente também pode receber outros tipos de medicações para controlar inflamações e as reações imunológicas, como corticoides, e também pode haver um acompanhamento para evitar ou tratar essas incapacidades físicas. Bem, e vale ressaltar que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória. Ela é obrigatória a ser notificada em todo o Brasil e o profissional de saúde pública tem até 7 dias após o primeiro atendimento para fazer a notificação. E aqui, adentrando na vigilância epidemiológica, ela vai ter aqui por finalidade a descoberta de casos entre indivíduos que convivem ou já conviveram com um paciente e suas possíveis fontes de infecção. A partir do diagnóstico nesse paciente com hanseníase, deve ser feito de imediato a investigação epidemiológica. Assim, com as pessoas com que esse paciente vive, ela corre mais risco de adquirir essa doença do que a população em geral. E estabelecer essas redes de contato e de possíveis demais causas de hanseníase, a partir do caso notificado, é a principal medida de controle para essa doença.
E a principal porta de entrada do caso suspeito de hanseníase deve se dar pela atenção primária da saúde, onde é a porta de entrada ao Sistema Único de Saúde. Já na classificação operacional da hanseníase, ela é usada para definir ali o tratamento, onde vai seguir critérios da Organização Mundial de Saúde, que temos aqui dois tipos de casos de hanseníase clínica, que é a hanseníase paucibacilar e a hanseníase multibacilar, onde cada uma tem o seu tratamento adequado. Aqui a hanseníase paucibacilar, ela é até 5 lesões que vai aparecer na pele, e a sua baciloscopia ela vai dar negativa. Já a hanseníase multibacilar, ela é mais de 5 lesões e sua baciloscopia é positiva. E em alguns casos, com mais de um nervo periférico que ele vai ser comprometido, também são considerados hanseníase multibacilar. E para complementar, eu vou falar um pouco sobre a prevenção. A melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a pessoa começar o tratamento, menor o risco de transmissão. Também é importante que os familiares e pessoas próximas sejam avaliadas por profissionais de saúde. A vacina BCG pode oferecer alguma proteção, e principalmente em crianças. E, acima de tudo, é essencial combater o preconceito, pois o medo e a desinformação só dificultam o tratamento. Falar sobre hanseníase é cuidar da saúde e ajudar na prevenção. Aqui estão as nossas referências e obrigado pela atenção.